E aí, você ainda se acha muito pequeno diante da grandeza do nosso Senhor? Nos últimos vídeos eu falei sobre o fato de nós sermos pequenos, mas que na mão de um Deus todo-poderoso e grandioso como o nosso, o pequeno se torna poderoso. Nós falamos sobre a grandeza do nosso Deus, falamos sobre o primeiro, o, o o fundador da nossa igreja. E hoje eu quero falar sobre algumas figuras que a sua história, as suas histórias, melhor dizendo, retratam como o ser humano, sendo pequeno, nas mãos do nosso Senhor, acabam se tornando grandes. Há muito tempo atrás, muitos anos, milênios, Israel vivia numa situação complicada. Havia paz, às vezes não. Havia abundância, às vezes não. Por muitas vezes Israel caiu e pecou, e por conta disso Deus sempre cumpriu aquilo que ele jurou a Moisés e dizendo a Moisés para passar ao povo, que se o povo obedecesse e seguisse os caminhos corretos, Deus faria de tal maneira com eles, maneira bondosa, maneira positiva, maneira abençoada. No entanto, se eles seguissem de maneira não correspondente às regras e leis, os pactos, a aliança que Deus havia feito com eles, que muitas coisas nocivas, problemáticas, dificultosas, maldições iriam acontecer com o povo, não no intento de matá-los, destruí-los ou puni-los, mas no intento de resgatá-los do erro, do pecado que eles cometeriam e cometeram. Então Israel sempre viveu numa situação muito complexa. Os povos vizinhos sempre tiveram certa animosidade com Israel. E um dos povos que, por um grande período, foi um grande antagonista, até mesmo inimigo de Israel, foram os filisteus. A palavra filisteu, na verdade, ela é uma palavra que não existe. Na verdade, filisteu vem de Palestina, né? Filístia vem da Palestina, né? Então, os palestinos, naquele tempo, sempre se colocaram em oposição a Israel. E houve um período que um certo sacerdote estava incumbido de comandar, né, o tabernáculo e as suas tarefas. O nome desse sacerdote era Eli. Eli viveu uma vida reta, uma vida santa, uma vida dedicada ao Senhor, mas como todos os homens deste mundo, todos nós chegamos e iremos ao caminho onde todos os homens vão. Eli, já com as suas cãs brancas, seus cabelos brancos, já não tinha mais condição de executar o sacerdócio devido à sua velhice. E como era de costume, se os filhos fossem aptos, o sacerdócio seria passado para os filhos. E, de fato, foi. Finéias e Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, adquiriram o sacerdócio, adquiriram a condição e a obrigação, a incumbência de executar o sacerdócio diante da face de Deus. No entanto, diferentemente de Eli, Hofni e Finéias cometeram muitos atos que desagradaram a Deus. Deus é paciente, Deus é longânimo, mas Deus também não brinca com as coisas santas, Deus também não brinca com o seu próprio nome. E infelizmente Hofni e Finéias, eles acabaram não somente pecando, mas trazendo vergonha para o tabernáculo, desonrando as coisas santas. Santo necessariamente não é uma coisa mística, não é algo etéreo, não é algo mágico, ainda que possa ter
alguma coisa de mistério, de místico, mas santo, a palavra santidade, nada mais, nada menos significa do que algo que é separado, exclusivo. A palavra em si não carrega um poder, um sentido divino, um sentido religioso em si. Santo é aquilo que era separado. E as coisas que eram santas para Deus, eram coisas exclusivas de Deus, coisas que ninguém podia tocar. O tabernáculo e tudo aquilo que existia dentro dele era santo, era sagrado e somente Deus tinha posse sobre aquilo e as únicas pessoas que Deus permitia que tocassem nos seus objetos eram os próprios sacerdotes, contanto que eles respeitassem as regras e os mandamentos, os estatutos. Infelizmente, Hofni e Finés não cumpriram isso. Desonraram o tabernáculo, cometeram peculato, cometeram injustiça, porque o sacerdócio também executava juízo naquele tempo, cometeram injustiças, peculato, se venderam por dinheiro, corrupção, e também profanaram o tabernáculo, os ambientes do tabernáculo, levando mulheres lá para dentro. Ato que foi visto por Deus como mal cheiroso, algo ruim, um pecado, porque eles estavam trazendo situações humanas e ainda mais pecados para dentro de um ambiente santo e sagrado que precisa ser respeitado. E Deus fala com ele, puxa a orelha de Eli, admoesta, diz que Eli estava sendo leniente, conivente com seus filhos. E que Deus não iria puni-lo pelos pecados dos filhos, mas que ele seria punido a ver os seus filhos sendo punidos. E de fato isso aconteceu. Hofni e Finés, em uma dessas guerras contra os povos vizinhos, levando a Arca da Aliança, como era de costume, como sinal de presença divina e proteção, como se Deus estivesse anuindo aquele momento, aquela guerra, aquela batalha, acabam morrendo e perdendo a Arca da Aliança para o povo inimigo. A notícia chega aos ouvidos de Eli, e Eli, infelizmente, por ser velho, por ser gordo, ser, né, pela sua abastança, viveu uma vida muito sobejante e acabou caindo do banco da qual estava sentado e quebrou seu pescoço e morreu ali mesmo. Filhos e pai e filhos morreram no mesmo dia. Antes disso acontecer, um pequeno mancebo, menino, menos que 10 anos talvez, estava aos cuidados de Eli. O nome desse menino era Samuel. Samuel, filho de Ana e Eucanã, era um eframita. Ele era um descendente da tribo de Efraim. Efraim, para quem não sabe, para aqueles que não sabem, era o filho mais novo de José. José foi aquele irmão dos 12 que foi vendido aos egípcios. E José viveu com os egípcios. Inclusive, José praticou as artes egípcias, inclusive até a adivinhação. José teve 2 filhos no Egito, teve 2 filhos egípcios. Um deles, o mais novo, chamava-se Efraim. Os 2 filhos de José foram adotados pelo seu pai Jacó, tomando o lugar de José. Os 2 filhos de José se tornaram como se fossem os próprios filhos de Jacó, recebendo herança em Canaã. E, portanto, nós temos também, entre as outras tribos, nós temos a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Samuel era descendente de Efraim. Portanto, Samuel ele era meio egípcio. Ele não era um puro sangue israelita. Ele não era um judeu. Ele não era um benjamita. Ele não era um rubenita. Ele não era, talvez, levita por parte de mãe, mas por parte de pai ele era efraimita. E Deus
peculiarmente, escolhe de todas as tribos um meio egípcio. E ainda mancebo, ainda novo, não falando com velhos sacerdotes, profetas, escribas e outras figuras, Deus escolhe um pequenino, um menino, meio egípcio, para falar com ele. E muito peculiar ele ter falado com Samuel, porque naquele tempo a própria palavra diz que Deus não falava tanto assim com os seus profetas, com os seus sacerdotes. Então a voz de Deus estava por um tempo emudecida, Deus não estava falando com o seu povo e Deus escolhe um pequenino. E não somente um pequenino, um mestiço pequenino. Não era um puro sangue. Este menino, como seu próprio nome diz, Shmuel, Deus ouviu, ou o que ouve a Deus. Por toda a sua vida, viveu de acordo com a vontade de Deus. E foi, de acordo com muitas interpretações, talvez o maior profeta de todos os tempos. Muitos dizem que é Elias, por conta dos seus feitos. Alguns dizem que pode ser Isaías ou Ezequiel, por conta das suas revelações. Mas talvez Samuel seja o mais importante pela honraria, pelos feitos, por aquilo que ele fez. Porque Samuel, ele foi profeta, sacerdote e juiz. E também rei, assim digamos. Por toda a vida de Samuel, toda Israel buscava o nome do Senhor através dele. Deus usou um pequeno garoto de descendência mista e o honrou ao maior cargo de toda Israel, que era a voz de Deus, era o oráculo de Deus, ele era o vidente de Deus, ele era o profeta de Deus. Veja bem, a nossa primeira figura não era um rei, não era um puro sangue, ele não era da descendência do primogênito Rúben, a força de Jacó, como a palavra diz. Ele não era do valente Judá, do poderoso Judá. Ele não era do feroz e impávido lobo Benjamim. Ele não era por parte de pai do grande Levi, talvez por parte de mãe. Ele não era de Simeão, de Naftali, de Gade, de Asher. Não, ele era um efraimita, ele era um egípcio, o povo da qual escravizou Israel por 400 anos. Deus escolheu exatamente aquele povo que carregava um estigma de ser meio egípcio, de não ser 100% puro, de não ser 100% filho de Jacó, um israelita. Mas eles eram israelitas e Deus os abençoou. Quando Jacó impõe as mãos sobre os filhos, trocando as mãos, colocando a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés e a mão direita sobre a cabeça de Efraim, situação que não era muito condizente, porque a mão direita significa a destra, é o poder, então deveria a mão direita de Jacó estar sobre a cabeça de Manassés, por ser o primogênito, e a mão esquerda na cabeça de Efraim, por ser o caçula, mas Jacó inverte as bênçãos porque Jacó teve visões e abençoa em nome de Deus Efraim como maior que Manassés. E de Efraim sai o maior profeta de todos os tempos, na minha opinião. Veja como Deus, ele tem um olhar especial para os pequeninos. Esse mesmo profeta, na sua velhice, também teve filhos. E o profeta também
estava indo para o caminho que todos os homens seguem. Suas cãs já eram brancas, seus cabelos já grisalhos. E a intenção de Samuel era que os seus filhos também seguissem o seu caminho. Mas infelizmente, os filhos de Samuel também foram para o caminho errado, cometendo peculato, vendendo-se por dinheiro, posses, ouro. Só que dessa vez, antes mesmo de Deus rejeitar os filhos de Samuel, o povo disse algo que espantou Samuel. Veja bem, Samuel, tu está indo pelo caminho que todos vão. Já és velho, logo morrerás. E veja, teus filhos não seguem os caminhos, os estatutos que o seu Deus tem nos ordenado. Até aqui tudo bem. Samuel não questiona. Era o vidente, era o profeta, ele sabia exatamente o que estava acontecendo e se não soubesse, Deus revelaria. Mas a próxima frase assusta Samuel. Porque esta frase não é boa. E essa frase não vem da justiça, não vem da fonte do bem do coração. O povo disse, nós queremos um rei. E nós queremos um rei não porque nós precisamos de um rei. Nós queremos um rei porque todos os povos têm um rei e nós não. Veja, os amorreus têm rei. Os filisteus têm um rei. Todos os povos têm reis, figuras voluptuosas, impávidas, imponentes, que vão à frente do seu exército e batalham suas guerras. Nós queremos isso, Samuel. E isso não soa bem aos ouvidos de Samuel porque ele entendeu exatamente o que aquilo significava. Ora, para um rei reinar, outro rei precisa morrer. Não tem como dois reis reinarem e sentarem no mesmo trono. Um príncipe só pode se tornar rei se o rei morrer, o atual rei morrer. Então o que isso significava? Que o povo estava assassinando Deus. Porque Deus era o rei. Isso não cheirou bem. Isso não soou bem aos ouvidos de Samuel. Mas Deus, conhecendo o seu primogênito Israel, o seu filho Israel, sabendo que Israel chegou num momento de rebeldia, semelhante ao momento da adolescência, Deus, de pronto, fala para Samuel: ouve o povo, profeta, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, pois são povo renitente, de dura cerviz, desobedientes, cabeça dura, desde o princípio, desde o tempo em que os tirei do Egito. Eles são assim. E isso é constante, contínuo. Eles não mudam. E talvez, agora sou eu falando, talvez eles precisem passar por algumas situações para entender que o verdadeiro rei sou eu. Samuel, amando de Deus, exorta o povo: olha, ok, nosso Deus Todo-Poderoso, Yahweh, ele vos dará o que vocês estão pedindo. Mas o Deus de Israel, Yahweh Tsevaot, diz a vocês: olha, o rei procederá assim. Lhes tomará isso, lhes tomará aquilo, pegará o que é de vocês, a tua posse, porção da tua posse, tuas filhas, teus filhos, fará o que bem entender contigo. E o povo, nós queremos um rei. Ok. Passa-se um tempo e Deus fala para Samuel: Samuel, já tem alguém que eu escolhi. Da onde virá
o rei, Senhor? De onde virá o poderoso primeiro rei de Israel? Virá de Ruben? Virá de Judá? Virá de Simeão? Virá de Levi? Virá de Naftali? Virá de Gade? Virá de Asher? De onde virá? Zebulon? De Manassés? De Efraim? De onde virá? Olha, Samuel, sabe a tribo de Benjamim, a menor, o caçula? Lá, na terra de Benjamim, tem uma família lá. Todas as famílias de todo o clã de Benjamim, você tem a menor família lá. Da menor família, você tem o menor da família. Tem um rapaz lá. Alto, forte, belo, mais alto que todos. Ninguém é como ele. É ele. Eu o escolhi. E ele já está vindo aí, sem saber. Quando ele chegar, unja-o como novo rei. E Deus, através de Samuel, escolhe o seu primeiro rei. Veja bem, um verdadeiro israelita, um benjamita, filho de Raquel, caçula. Não era filho de uma concubina, como Gade, como Asher, se eu não me engano. Acho que Zebulon também. Filho da esposa amada de Jacó, o caçula. Veja que Deus escolhe, em meio a todos, Deus escolhe a menor família, o menor clã. Dentro do menor clã, a menor família, e dentro da menor família, o menor da casa, no sentido de hierarquia. Mas Deus escolhe um homem de aparência vistosa, alto, poderoso, porque era o que os homens queriam, era o que Israel queria. Israel queria um gigante, Israel queria um rei, um poderoso. Mas Deus precisava ensinar para aquele povo de que os olhos dos homens são falhos e só enxergam a aparência. Mas Deus, que tem olhos que escrutinam o interior, escrutina também o coração. E que olhar, julgar pela aparência é um dos, se não o maior equívoco do ser humano. Eis aí o vosso rei, belo, alto, forte, poderoso, um verdadeiro israelita. Mas em menos de um ano, esse rei demonstrou que não era apto. E dali em diante, equivocou-se profundamente em diversas instâncias. Quebrou mandamentos, desonrou o Senhor, vilipendiou o sacramento, oferecendo o holocausto da qual ele não poderia fazer, somente Samuel, somente o sacerdócio poderia. Colocou o povo em risco, fez guerra. Um rei precisa saber exatamente se ele pode ou não pode, se ele consegue ou não consegue ir contra outro rei. Colocou o seu reino em situação nociva e vexatória. E por conta disso, não sabendo o que fazer, acabou quebrando o sacramento. Um rei não pode titubear, não pode vacilar, ele não pode errar. Ofendeu o profeta, a voz de Deus, rasgando o seu manto. E dali em diante, só fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aquela unção que representava a presença do Espírito perdeu-se e o próprio Espírito saiu do jovem rei.
E ele foi tomado por um espírito maligno. E dali em diante só cometeu o que era. Até o dia de sua morte. Matou os sacerdotes. Destruiu toda uma vila de sacerdotes. Ainda vestindo o éfode sagrado, o manto de linho, as roupas, as túnicas de linho, matou todos, os matou todos, e matou toda a sua cidade, matou os homens, as mulheres, as crianças, os recém-nascidos, matou até mesmo os animais daquela cidade. Uma cidade de sacerdotes. Mas quando o próprio Deus o mandou matar, como anátema, extirpar tudo e todos de uma cidade inimiga vizinha, ele não fez. Ou seja, desobedeceu o mandamento, uma ordem do Senhor de destruir tudo aquilo que Deus havia mandado ser destruído. No entanto, por medo de perder a coroa, por loucura, por insegurança, fez exatamente aquilo que Deus havia ordenado para aquele povo, mas com um povo do próprio Deus, um sacerdócio, matou, destruiu uma cidade de sacerdotes. E o seu último erro, desonrando o próprio Deus, não consultando Deus, porque Deus já havia se retirado dele e não queria falar com ele. Ao invés de se humilhar, ao invés de invocar o nome do Senhor, ele vai a uma cidade longínqua e distante à procura de uma necromante, uma feiticeira, uma invocadora de espíritos, uma médium, alguém que invoca espíritos para servir oráculos aos homens perdidos, como se não houvesse Deus em Israel. Desonra ao próprio Deus. Deus está morto, porque eu preciso buscar um outro Deus. Se eu preciso de um oráculo de um outro Deus, é porque Deus está morto. É o que Saul acabou dizendo com a sua atitude. E ali subindo Samuel, ou alguns interpretam que não era um Samuel, é um debate muito profundo, mas aquele que subiu disse, sendo Samuel ou não, disse, morrerás, e hoje estarás comigo. E morreu. Ele, toda a sua família. Seu príncipe Jonatas e seus outros filhos. Antes disso, quando este jovem rei errou e pecou, Deus falou com o profeta e o profeta falou com o jovem rei. Teu reino foi tirado de tuas mãos. E já hoje Deus tem escolhido outro que é melhor que ti. Melhor que ti, benjamita. Melhor que ti, puro sangue israelita. Melhor que ti, alto e belo e forte, da qual ninguém chega à tua estatura. Melhor que ti, valente rei. Deus escolheu alguém melhor do que ti. Melhor do que tu. E ainda pranteando, ainda chorando, Samuel lamentando pelo fato porque Samuel amava Saul. Samuel admirava Saul. Samuel tinha afeição e afeição por Saul, porque de fato Saul era belo, ele era incrível, ele era tudo aquilo que um rei precisa ser por fora. Saul tinha. Ele era grande, ele era forte, ele era belo, ele era corajoso. Uma vez o Espírito do Senhor tomou Saul e Saul rasgou bois. Não sabemos se com a própria mão ou se com espada, mas rasgou bois. Isso era incrível, o povo temeu isso. Não sabemos se ele fez isso com as próprias mãos, pelo poder do Senhor, se com uma espada, um machado, não sabemos, a Bíblia não explica muito bem. Mas o povo achou aquilo incrível e temeu o poder do Senhor, não Saul, temeu o poder do Senhor em Saul. Ele era um herói, por fora ele era um herói, mas por dentro, seu coração não era um coração de rei. Mas lamentando Samuel, Deus pergunta, até quando lamentarás, profeta?
Se eu mesmo o rejeitei, até quando? Então levanta-te, encha o teu chifre, encha o teu vaso do melhor óleo que existe em Israel e saia. Vá lá para Belém, porque lá em Belém tem alguém que eu escolhi. Lá em Belém, Senhor, sim, Belém, Belém da Judéia. Ah, então o teu rei é judeu, ele é de Judá, Senhor, do grande leão de Judá. Sim, ele é judeu. Hum. Mas quem, Senhor? Ele é filho, ele pertence à casa de Jessé. Jessé, Jessé, Senhor. Jessé, Samuel. Mas, Senhor, Jessé não é aquele filho de Boaz? Sim. E Boaz não foi aquele que casou com uma tal de Ruth? Sim, Senhor. Sim, 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 Samuel. É ele mesmo. Mas, Senhor, Ruth não é uma moabita? Sim. Então, o teu rei, o teu grande rei, o rei que o Senhor escolheu, o rei que é segundo o teu coração, ele é um mestiço? Ele é um moabita? Sim, Samuel. Eu não olho como vocês olham. Os meus olhos não são como os dos homens. Eu enxergo aquilo que vocês não enxergam. Seja para bem, seja para mal. Vá para lá. E lá na casa de Jessé, o mestiço, o meio moabita, eu te mostrarei quem é. O vidente não viu. O profeta não viu. Ele não sabia quem era. Deus não permitiu que o profeta soubesse quem era. Porque se o profeta soubesse, quem sabe o que ele pensaria. Mas, Senhor, como farei isso? Porque Saul sabe que o Senhor já quer outro rei. E Saul não respeita os teus mandamentos. Se ele souber que eu estou indo lá ungir alguém, me matará. Pegue um novilho, um filhote de boi, vá para Belém. E qualquer um que te perguntar, diga que está indo a sacrificar, fazer um holocausto. Estás indo a fazer um holocausto, um sacrifício em meu nome. Ninguém recusará, ninguém contestará. Astúcia de Deus. Nem sempre o barulho, nem sempre o estrondo, nem sempre mostrar que é poderoso é a melhor solução. Às vezes o silêncio é mais astuto do que o barulho, do que o estrondo. E lá se vai o profeta e chega até Belém. E chegando em Belém, aquilo que era normal, o cotidiano, se move, se transforma. Algo extraordinário está acontecendo e moveu o ordinário. O profeta de Israel está em Belém, na nossa cidadela. E o povo temendo, tremendo e temendo pergunta: profeta, viestes em paz? E o profeta diz: sim, vim sacrificar. Purificai-vos todos e participem do holocausto. E o povo se alegra e sai a purificar-se, a preparar-se para o holocausto. Muito provavelmente falou com alguém: onde fica a casa de Jessé? Conheces algum Jessé? Muito provavelmente alguém deve ter falado: sim, como não conhecer Jessé? Jessé é filho de Boaz, descendente de Boaz, neto de Boaz. Boaz foi um homem muito famigerado, muito famoso aqui na nossa cidade. Homem bondoso, homem valente, homem de posses, homem rico, que abençoou muitas pessoas. Ele mora logo ali. E o profeta encaminhou-se. Chamou a família de Jessé e falou com o pai: santificai-vos hoje, tu e vossa família, tu e tua família, vossos filhos, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel,
tem algo aqui nesta casa. E a família, surpreendentemente, surpresos e pasmados, se colocam a organizar a casa. O pai começa a dar as ordens, a mãe começa a preparar o alimento, o banquete para servir o melhor que podiam oferecer ao profeta. E os filhos passam a se organizar. Ué, o profeta vem até minha casa, o que será? Não é todos os dias que um profeta vem até a nossa casa. O que será que o profeta quer conosco? Será que eu serei alguma figura ilustre? Será que a minha casa será abençoada? Será que eu, como esposa, Deus viu, ouviu as minhas orações, as minhas petições? Será que eu, o mais velho, fui escolhido para alguma coisa? Será que eu vou ser o próximo profeta porque o profeta já está velho? O que será que Deus quer conosco? Tudo pronto, tudo preparado. E o profeta diz: passe os teus filhos, porque Deus quer um deles. E Jessé, orgulhoso, adianta o seu primogênito, Eliabe, grande, forte, a força de Jessé, o orgulho de Jessé, o orgulho da casa, o primogênito. E Eliabe se coloca diante do profeta. E ele era belo, ele era forte, ele era incrível. Ao ponto que o próprio profeta olhou e falou: este, muito provavelmente é este que o Senhor escolheu. Olha como é alto. Mas de pronto o profeta ouviu aquela voz familiar dizendo: não é esse profeta. Não se impressione. Eu não enxergo como vocês enxergam. Eu mesmo o rejeitei. Ok, Senhor? Então, não é este. Venha o segundo. E vem Aminadab. E o profeta olha e escuta. Não é este. E vem o terceiro, Chamar. E o profeta não é. E vem os outros, Natanael e os outros filhos, até chegar ao sétimo, sexto, que era Osem. E o profeta não é nenhum destes. Meus filhos? Será que é minha esposa? Será que sou eu? Será que são as minhas filhas? Zeruia e Abigail, Abigail e Zeruia? Será que Deus tem alguma coisa com elas? Naquele tempo as mulheres não eram tão bem consideradas. Mas será que Deus vai fazer algo diferente? Será que são as minhas filhas? Mas o profeta diz algo que ele não precisaria nem dizer. Porque qual é o pai que esqueceria de um filho? Hã? Que pai esqueceria de um filho? Mas o profeta sente que precisa perguntar: todos os teus filhos estão aqui? E aí Jessé se lembra de um esquecido. Lembra daquele que não era muito considerado. Lembra daquele que não era muito valorizado, ao ponto de sequer ter sido chamado para aquele evento, ao ponto de ter sido esquecido em um pasto, a ponto de ter sido esquecido em meio às ovelhas, que cheiram esterco, balidos, barulho, sujeira. Não, eu tenho mais um, o caçula, mas eu deixei ele lá cuidando das ovelhas. E o profeta, de imediato, veementemente diz: pois mande chamá-lo agora, porque nenhum de nós que estamos aqui, sentará à mesa para comer enquanto este não chegar, enquanto o menino não chegar. Ninguém senta à mesa. O profeta não senta à mesa. A voz de Deus não senta à mesa antes do menino chegar.
O pai da casa não senta à mesa antes do mais novo chegar. A mãe, primogênito e os outros filhos não sentam à mesa até o momento em que o mais novo chegar. Esse tipo de honra só existe para as figuras ilustres. Somente reis e magistrados que recebem esse tipo de honra. Somente reis e magistrados veem esta cena. Uma cena onde, ao entrar ao recinto, ninguém está sentado e todos esperam com que ele sente. E é somente depois que ele senta, somente depois que ele senta, que os outros se põem a sentar. Somente reis e magistrados, pessoas ilustres, recebem essa honraria. E o menino, lá do pasto, do meio das ovelhas, sujo, cheirando a ovelhas, talvez sujo de esterco, talvez sujo de lama, nem sabendo disso ainda, já estava sendo honrado como rei. E o menino escuta lá do pasto um grande berro: Davi, Davi, seu pai está lhe chamando. Seu pai está lhe chamando. Que pai está chamando? Será que era Jessé? Será que era Deus? Não sei. Mas seu pai está te chamando. E Davi vai. E ao entrar na casa, ele observa uma cena que não é normal. O pequenino, mancebo, ruivo, diferente, de bela feição e de lindos olhos, de rosto delicado, pequeno, o caçula, o mestiço meio moabita, enxerga seu pai, sua mãe, seus irmãos e o grande profeta de toda a nação em pé, esperando. Isso não é normal. Todos os dias ele chega e cada um está cuidando da sua tarefa. Talvez seu pai nem olhe para a sua cara, talvez a mãe o trate como um filho, meu amorzinho, meu menininho, mas talvez os olhos da mãe nunca estiveram olhando para ele com aquele olhar daquele dia. O mais velho, provavelmente olhando, mas não eu, mas sim ele. O que é que Deus tem com esse menino que não é comigo? E os outros irmãos, com expectativa altíssima, o menino ele entra na sala e enxerga uma situação diferente. E antes mesmo de ele colocar os olhos no profeta, o profeta já tinha colocado os olhos nele. E antes mesmo, quase que de imediato, na verdade, quando o profeta põe os olhos no menino, Deus fala: é este. É este. Profeta, é este. Velho, sábio, vidente, é este. É este. Este pequenino, este menininho, ainda franzino, ainda jovem, é este menininho de rostinho delicado. Não é um homem impávido e poderoso, é um menino de rosto delicado, de belos olhos. Não é um puro sangue israelita, é sim um mestiço moabita. Não é um grande herói, mas um pequeno rapazinho, menininho. Não é um grande guerreiro, mas é um nobre pastorzinho. Este é o meu rei. E o profeta sabe que quando Deus fala, ninguém pode contestar. E ali mesmo o profeta saca do seu chifre e todos olham. E o profeta tira a tampa e todos olham. E o profeta derrama todo o seu azeite sobre a cabeça do jovem rapaz. E todos olham, estupefatos. E se já não bastasse a surpresa aumenta muito mais. Porque o profeta fala:
Tu és o novo Rei de Israel, o Rei que Deus escolheu. Tu és o escolhido do Senhor. Então veja, meus irmãos, veja como Deus, para bem e para mal, Deus sempre procura escolher os pequeninos. O Deus grande, todo-poderoso, ele tem uma predileção, ele tem um negócio com os pequenos. Talvez para mostrar para o mundo que ele é grande, talvez. Mas também, talvez para mostrar para os pequenos que o pequeno não é tão pequeno assim. Este menino, por toda a sua vida, reinou justamente. Cometeu erros profundos, como todo ser humano. Foi herói, lutou guerras, venceu gigantes, extirpou a descendência de Anak e os Anaquins. Venceu as guerras, venceu os povos vizinhos, subjugou os povos vizinhos. Foi herói, herói de heróis. Teve seguidores. Seus feitos são históricos. Sua riqueza muito grande. De fato, foi um grande rei. De fato, ele tinha um coração de rei. Mas o verdadeiro coração de rei que ele tinha era o coração de pastor. Era o coração humilde, o coração simples. Esse foi o coração de rei. Porque o coração de rei não é o coração que vence guerras. O coração de rei é o coração que vence a si mesmo. O coração de rei não é o coração que, temendo, põe o seu povo em risco. O coração de rei é o coração que, como pastor, coloca a sua própria vida em risco do seu povo. O coração de rei não é o coração que quebra os mandamentos por confusão, por medo, pelo próprio pecado, mas o coração de rei é aquele que cumpre os mandamentos de Deus, como ele fez. O coração de rei não é o coração que destrói o seu próprio povo e tenta matar os próprios filhos. Não, o coração de rei é o coração que protege o seu próprio povo e que ama os seus próprios filhos. De fato foi rei, de fato foi herói e de fato foi um grande homem. Mas a sua maior virtude como rei foi não ter perdido o coração de criança, o coração de mancebo, o coração de pastor, o coração humilde. Então reflita em Jesus. Perceba, irmão, como Deus ama todos, mas que Ele cuida de uma maneira especial dos pequeninos. Deus sim, Ele cuida dos grandes, Ele cuida dos altos, Deus é dono do topo, mas Deus não se esquece da base dos pequenos. O cume pertence a Deus, mas a base, o vale, também foi feito por Deus. Então reflita em Jesus, meu irmão. Reflita. Reflita em Jesus Cristo e entenda que a sua pequeneza não é impeditivo para a grandeza do Senhor. E lembre-se, se você se sente pequeno diante de Deus, é muito provável que os olhos dele estejam sobre você.